Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, hoje eu tenho aqui comigo uma convidada muito especial. Doutora Luciana Rodrigues, ela é nutricionista e ela vai contar hoje aqui pra gente um pouco sobre a dieta da criação. Ficaram curiosos? Eu também. Lu, obrigada por ter aceito o nosso convite, muito obrigada por estar aqui conosco. É uma honra ter você aqui, viu? Obrigada. Conta pra nós o que é isso aí, dieta da criação. Bom, primeiro, eu que gostaria de agradecer o convite. É um prazer meu estar aqui, né? Pra gente poder falar um pouquinho a respeito da dieta da criação, que foi um projeto que nasceu no meu coração. Uau! E que muitas pessoas perguntam o que é a dieta da criação, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas, na realidade, seria a ciência alinhada à palavra de Deus. Né? Então, a partir do momento que a gente conhece a Jesus, né? Que a gente começa a ler a palavra, que, como nós falamos, seria o nosso manual realmente. Manual do fabricante. Manual do fabricante. E na nutrição não é diferente. Então, toda a parte da alimentação, assim como a parte da gente cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, tá tudo na palavra de Deus, tá tudo na Bíblia. Então, realmente é tremendo. Que tremendo. E com certeza isso veio com uma história pessoal tua, né? Nem sempre foi assim, né, Lu? Não. E aí? Tudo começou há mais ou menos há quase 3 anos atrás, quando eu me converti, né? Já foi uma conversão assim muito maravilhosa já que aconteceu na minha vida. Eu buscava um Deus, passei por diversas religiões, né? Era uma busca constante, mas eu não me encontrava. Sabe aquela coisa, tipo assim, eu tinha tudo, mas não tinha nada. Sei. Né? E no dia 1º de janeiro de 2020, eu fui, sabe quando a gente vai pra praia e oferece as coisas ali, pula as ondinhas? E eu lembro que era um dia bem maravilhoso e eu olhei para o céu e agradeci a vida que eu tinha, as minhas filhas, o meu marido, tudo. Sabe aquela pessoa, sempre tive tudo, graças a Deus, mas ainda assim, ainda faltava algo. E daí eu começo a ficar emocionada. Então, já a gente tem que pular. Eu vejo uma semelhança com a minha história, isso aí. E daí eu lembro que eu olhei para o céu e agradeci e pedi, né? Eu falei, eu queria ter um Deus daquelas mulheres. Eu fazia parte de um grupo de empreendedoras e que todas eram cristãs. Uau! E na hora que eu terminei de falar isso, eu recebi uma mensagem, né? Pelo WhatsApp, pelo telefone, de uma amiga minha, mandando o Café com Deus Pai, que a gente falou agora mesmo. E ela queria saber se eu queria receber todos os dias o devocional, que ela estava fazendo uma lista de transmissão, e se eu gostaria de receber. Na hora que eu recebi, eu já entendi o que era. E daí eu falei, eu preciso, né, buscar uma igreja. É na igreja evangélica agora, que foi a única que eu ainda não fui. E daí, acho que devia ser uma quinta-feira, no domingo eu já fui na igreja. Na época, eu fui no Bola de Neve, que é a minha casa até hoje. Ali eu cheguei, ali eu estou. E foi tremendo tudo que Deus tem feito na minha vida até hoje. Uau. Foram processos, né? Depois teve a pandemia, e daí eu me afastei, né? Novamente. Não que eu me afastei, fechou tudo. E daí eu não tinha forças para... Não tinha Bíblia, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu nunca tinha pegado uma Bíblia na mão. Então, eu não tinha força para assistir pela internet. Daí, eu me afastei. Só que nesse período, eu falo que parece que Deus, quando te pega, Ele não te deixa nunca mais. Porque daí, nesse período, eu fui para minha outra cidade, né? Eu sou do interior de São Paulo. E um dia ali, eu no Instagram, né, passando, rolando, e de repente apareceu uma pessoa que tinha feito parte da minha vida um período bem no passado.
E eu falei, nossa, como ele tá famoso, quantos mil seguidores. Ah, vou mandar, sabe? Tipo assim, vou mandar uma mensagem, né? Às vezes, ele nunca vai ver. E aí, ele, no dia seguinte, bem cedo, ele viu. E daí ele me resgatou, né, novamente, digamos, ele me evangelizou. Então, pensa, uma pessoa que tinha não sei quantos milhões de seguidores, né, eu jamais imaginava que ele fosse me responder. Horas depois ele me respondeu. Então, foi tipo assim, aquele caminho. E daí ele foi me ensinando o que eu tinha que fazer, né? E daí foi quando eu fui buscar, realmente, buscar os meus pastores. E depois eu me batizei. Mas e aí, aonde entra a dieta da criação? E nesse período, profissionalmente, como é que você se encontrava, assim? Então, como eu já trabalhava com grupos e eu já atendia online, eu não senti tanto na pandemia, né? Então, eu continuei, é lógico que deu uma queda, né? Mas eu continuei atendendo online. Tá. Mas eu trabalhava, quando eu me mudei para Balneário Camboriú, há quase 10 anos atrás, eu sempre atuei dentro da nutrição funcional. Desde antes de eu me formar, eu já era das turmas, assim, das primeiras turmas da nutrição funcional. Então, eu falo, a gente já pensava um pouco fora da caixa, né? É verdade. Quando eu me mudei para cá, eu achei que eu não fosse mais atuar na profissão. Porque você sair de um lugar onde todo mundo te conhece, onde você já tem uma carreira, uma estabilidade, para vir numa terra desconhecida, né, que não conhecia ninguém. Então, foi um período bem difícil para mim, onde eu acabei não abandonando, mas sabe quando você fecha o computador e não fui atrás. Mas, quando a gente ama o que faz, a gente não consegue ficar muito tempo. E daí eu pesquisando e eu caí no site do Dr. Souto, Dr. José Carlos Souto, que, digamos, ele é o pai da low carb no Brasil. E daí veio a dieta paleo, a dieta do paleolítico. E eu me apaixonei, porque era tudo que eu acreditava, sabe? Era tudo que eu sempre indiquei, era aquele trabalhar com comida de verdade. A diferença é que trabalhava era muito low carb, entrava muito dentro da cetogênica. Fui buscar, fui estudar, adoro, estou sempre assim estudando, né, indo atrás. Fui até Porto Alegre na época e a gente começou a se especializar ali na dieta paleo. E na época não tinha, ninguém se falava. E eu me recoloquei dentro do mercado de trabalho por conta da dieta paleo. Foi um período bem assim, muito bom na minha carreira. Né? Foi aquela época que deu aquele boom no Instagram. E você, imagina, com pioneira ali próximo do Dr. Souto e tal. Isso, e foi bem bom realmente nessa época. E comecei a montar grupos de emagrecimento. Nem se falava de grupos ainda, de plataformas. Hoje a gente nem pode fazer mais, porque tem tantos, né? É verdade. Hoje a gente já tem que ir para coisas diferentes. Mas na época não se falava em grupo de emagrecimento. Você não tinha nem Instagram na época, né? É. Não existia, imagina, 10 anos era atrás. o Snap, né? Era o Snap. E daí fiquei bem assim conhecida na época. E quando aconteceu que eu conheci Jesus e que eu comecei a ter contato com a palavra, um dia eu estava conversando com uma pessoa e ele me perguntou da minha profissão, qual é a área que você segue? E daí eu falei, eu trabalho com a dieta paleo. E daí na hora que eu falei, trabalho com a dieta paleo, me deu uma coisa assim, que eu brinco que foi um período que daí eu fiquei bem desligada de redes sociais, porque eu não conseguia me posicionar. Porque eu tinha aquela imagem, os meus grupos, o slogan ali era aquele macaquinho, né? O homem primata, né? Que começa e vem a evolução, né? E aquilo ali começou a me incomodar, que eu falei, não, tá tudo errado. Só que eu não sabia como me posicionar. Essa é a realidade. Eu fiquei perdida. Você tinha perdido o teu chão, né? Exatamente. E daí eu me retirei, me resguardei. Foi um período que eu fiquei bem afastada realmente. Porque sabe, tipo assim, quando você posta, eu era bem ativa e tudo eu falava, e daí mas como que eu vou falar? Achava que eu não tinha propriedade. A teoria da evolução foi
confrontada, né? Pela criação. Pela criação. E eu achava que eu não tinha propriedade para falar tinha da nutrição, mas não de Deus. Só que eu não entendia que quem guia e quem é o Espírito Santo, né? Que nos convence da verdade, que nos convence da juízo. verdade. Mas tem aquele medo, tem aquela comparação. E se eu falar alguma coisa que não é verdade? A Bíblia, para quem não conhece a palavra, o começo não é fácil, é difícil, né? O entendimento ali. Então, precisa de muito estudo. Porque até hoje, assim, tudo é a minha referência. Hoje é a minha referência em tudo na vida. Então, tudo, a primeira coisa... E é incrível como tem resposta para todas as coisas. Para tudo, né? Para tudo. Eu acho que é o livro mais atualizado que tem. É verdade. Né? Porque ele traz para todos os momentos da nossa vida. A gente fala, é o único livro em que o autor está presente na hora que você está lendo, né? Exatamente. Porque e que a palavra fala diferente, né, com a gente. Exatamente. Mas aí eu comecei ali a buscar, e ao mesmo tempo com a ciência, a gente não pode descartar a ciência, né? Que é tão importante também. Mas os dois, um depende do outro. E daí eu comecei a escrever e pegar as referências. E daí já começa, né? Logo no princípio ali, no iniciozinho da Bíblia, em Gênesis, se não me engano, no capítulo 1, 9, tem num comecinho mesmo, né? Quando Deus cria ali já nos 7... Sim, porque Gênesis é a origem, né? Isso, então tem que ele cria... Eu tenho até, depois eu vou te passar. Eu fiz um manual que é a luz da Bíblia. Uau! Né? Então, são os segredos da dieta da criação, que é junto, é lógico, um acaba complementando o outro, mas ali eu falo dos 7 dias, né? Quando Deus construiu, então, por exemplo, o primeiro dia, né? O segundo dia, e no 4º dia ele dá, né, os vegetais, né? Os vegetais, as sementes, que é para a gente se alimentar com esses vegetais. E daí se confirma de novo no capítulo 9 de Gênesis, se não me engano, no versículo 3, né? Eu dou as sementes e os vegetais e tudo que é plantado, né? E depois disso, que daí as pessoas falam, tá, mas e a carne? Até tem bastante pessoas que me perguntam no Instagram, mas não pode comer carne e tal. Não, depois do dilúvio, né, que daí vem ali na Bíblia, vem o dilúvio, que tem a arca ali. Depois do dilúvio, Deus nos presenteia com os animais, né? E daí é onde a gente entra com as carnes, né, que são a proteína, que é tão importante. Então, olha como é incrível, né? Eu sempre defendi a comida de verdade. Eu venho de uma criação, cidade do interior, onde a gente sempre comeu comida de verdade. Mas teve aquele período de faculdade, que a gente escuta tanta coisa, né? Da pirâmide alimentar ali. E a gente acaba sendo um pouco influenciada. Mas eu fui influenciada, mas aquilo nunca me convenceu. Por exemplo, parte de barrinhas de cereais, teve aquela fase de light, diet, isso nunca me convenceu. Cheguei a indicar? Indiquei, né, para algumas pessoas. Hoje, as minhas estratégias é baseado em comida de verdade, né? Era na época da paleo, porque a teoria é a mesma, né? A dieta paleo, comida de verdade. E a dieta da criação é comida de verdade. Né? É só o modo da gente entender, né? Que a gente precisa entender que tudo foi criado por Deus. Né? Tudo e não é vem dele, por ele, para ele, né? Tudo por ele, tudo para ele. E aí ele vem até nos dando... Eu costumo falar, quando a pessoa chega, eu falo, Deus quer que a gente tenha uma vida plena, uma vida em abundância. E ali está, né, em João 10:10, ele fala, o ladrão
só vem para roubar. Eu vim para que você tenha vida E vida que em tenha abundância. vida em abundância. Quando ele fala em vida em abundância, eu falo, olha, eu fico... ele está querendo nos dizer que ele nos deu tudo. Então, eu falo que é uma ingratidão a gente não cuidar do nosso corpo. Então, as pessoas, elas tinham que olhar para essa área com amor, Como um templo, né? né? Como um templo, é onde a gente habita o Espírito Santo. Então, quando a pessoa pensa nisso, a gente vê tanta coisa, né, errada, né? E tanta coisa que, às vezes, os próprios cristãos defendem, mas, às vezes, esquece um pouco essa parte do corpo, né? Essa parte da saúde. E eu acho que é uma ingratidão que a gente tem realmente com o nosso Criador, que nos presenteou. Ele nos presenteou, ele nos deu os alimentos com tudo. Eu falo, você já parou para pensar que ele nos deu o paladar, né? E os alimentos com cores, com textura, com sabor. Tipo o doce da fruta. A fruta é doce, né? Tem a textura. As sobremesas da natureza, né? As frutas. Exatamente. Então, olha a perfeição. E a gente não está dando valor, né, para isso. A gente precisa de ir atrás de outros paladares. Que eu falo que é o quinto paladar, né? Que é o paladar dos alimentos industrializados. E quando a gente pensa, Deise, e voltando mesmo para a palavra, no pecado, por exemplo, que também inicia lá, né, em Gênesis, mas é quando a gente pensa que tudo que o homem põe a mão, ele destrói. E eu vejo muita coisa, e quando eu paro, eu falo, não, meus olhos têm que estar em Cristo. Meus olhos têm que estar em Cristo. Porque homens são falhos, né? E quando a gente para e pensa na nutrição, é a mesma coisa. Digamos assim, o homem colocou a mão nos alimentos, ele estragou. Ele levou para o industrializado. Ele começou a colocar aditivos ali. Ele começou a modificar. Então, ele pegou a comida, ele pegou o alimento íntegro e ele está transformando. Né? Você é farmacêutica, você sabe melhor do que eu os nomes daquela substância que a gente não reconhece, né? Eu não sei falar, às vezes, os nomes que tem ali. Se a gente não consegue nem falar o nome, o nosso corpo ele também não reconhece, né? Então, pensando, Deus, ele fez o nosso corpo perfeito, com todos os órgãos. Muita coisa evolui, né? Mas o nosso corpo humano, os nossos órgãos, eles continuam iguais, né? Nada mudou, né? O que mudou? Por que hoje tem tanta intolerância alimentar, doenças autoimunes, Alzheimer, próprio diabetes, que eram doenças que não existiam antigamente? O que está errado? O que está errado é os alimentos que foram modificados, porque são substâncias que o nosso corpo não reconhece. Né? Nós não temos enzimas, né, que quebram esses alimentos. Então, o que acontece? Começa a ir para lugares estranhos, né, do nosso corpo, que é onde vem essas doenças. É uma contramão da natureza, né? É uma contramão da natureza. E cada dia as pessoas estão mais doentes, né? As pessoas estão doentes hoje. E são doenças que as pessoas que não existia. Doença autoimune, né? O lúpus é uma doença nova. Tem pessoas que nem sabem o que é, né? E tudo é realmente uma das causas é a alimentação. É o combustível do corpo físico, né? E é o que você falou, é o templo do Espírito Santo. Então, você, fazendo uma analogia com o carro, por exemplo, né? Se você tem lá uma Ferrari, tu vai colocar qualquer gasolina nela? Não. É verdade. Tu vai escolher o Podium, né? A gasolina mais pura. A melhor, né? Exatamente, porque isso vai dar longevidade para aquele motor. Exatamente, vai ter durabilidade. E assim é o nosso corpo, ele precisa...
Assim deveria ser o nosso corpo, né? Exato. Então, as pessoas deveriam olhar com um pouco mais de carinho. Vai ter... as pessoas chegam e falam assim, tá, mas eu nunca mais vou poder comer tal coisa? Eu falo, claro que vai. Né? Posso tudo, mas nem tudo me convém, né? Exatamente. Posso tudo, mas nem tudo me convém. Exatamente. Né? Somos pecadores. Não, então, e outra, e nunca é muito tempo, né? E aquilo que a gente faz constantemente é que traz resultado, né? Se fizer dieta um dia só, não vai emagrecer? Eu sempre trabalhei com... eu falo que é 80-20. A lei de Pareto. 80% da tua vida você anda ok. Os 20% você deixa para fazer os teus errinhos. Que perfeito, só Jesus. É verdade. Nós não somos perfeitos. E vamos estar sempre buscando melhorar. Mas a gente tem os nossos erros. E tem os prazeres, né? Que às vezes tem os que não nos convém, mas tem algumas coisas que eu falo que é saudável. Então, você sair para jantar fora, você comer, às vezes, alguma porcaria que você não gosta, ou alguma coisa que, né, digamos que não está na dieta. Não tem problema, não vai ser isso. O problema é diariamente. É o que você faz todo dia, os 80%. É os 80%. As pessoas, 80% fazem errado e os 20% eles deixam para fazer, né, para tentar ser saudável. É verdade. E é aquilo que a gente faz na maioria do tempo é que traz o resultado, né? A gente muitas vezes não tem essa consciência, né? E faz os 20 achando que tá fazendo que os 20 são 80 é 20. Como é difícil a gente, assim, falar, colocar na cabeça das pessoas, né? Eu brinco que hoje, daqui para frente, eu queria trabalhar mais. Tudo tem um momento certo, né? Tudo tem o tempo certo. Eu acredito que o tempo está chegando. Não chegou ainda, mas está chegando um tempo que eu quero trabalhar somente dessa forma e com mais pessoas. Levar para mais pessoas. Eu não quero ficar guardando isso para mim e nem passar para uma pessoa no consultório. Eu quero tentar passar para mais pessoas. Mas você tem um curso, né? Esse da dieta da criação, né? Um curso, Lu? Não, eu não tenho um curso. Eu já fiz alguns grupos, né? Como os grupos de emagrecimento, mas ele entra muito na questão da consciência alimentar. Então, por exemplo, é uma semana só falando da consciência alimentar e explicando tudo isso. A pessoa que começa, ela tá tão aflita para emagrecer, ela tá tão pensando só no emagrecimento, que ela quer uma dieta milagrosa ainda. Ela não ela fazia amanhã e no dia seguinte já tá magrinha. Exatamente, ela ainda não consegue trazer para a consciência dela que é um período, né? Que é um processo. É um processo. Tudo na nossa vida é um processo. Eu passei por um processo, né? Estou passando por um processo. Nós somos um bebê, né? Dentro da igreja, né? Eu tô aprendendo agora, tô começando a amadurecer. E isso é em qualquer parte da nossa vida, né? Então, a gente vai precisar passar por um processo. E o processo nem sempre é fácil. Meu Deus, quantas crises eu tive nesses 3 anos, entendeu? Será que é aqui mesmo que eu tenho que ficar? Será que é isso? Sabe? Então, foram muitos questionamentos. Hoje eu não tenho mais dúvida, né? Em questão, eu falo da vida com Jesus mesmo. Do teu propósito, né? Do meu propósito. E as pessoas tinham que pensar isso na alimentação, que as coisas não vão acontecer. Quanto tempo será que elas levaram para adquirir uma doença, a obesidade, né? Não vai ser em uma semana que elas vão conseguir. E daí as pessoas ficam tão assim, sabe, aflita por conta do emagrecimento, porque quer um cardápio. Gente, cardápio digita ali no Google que vai achar cardápio para tudo.
né? Mas se ela não tiver a consciência alimentar, não tiver essa paciência, não começar a ver mesmo tudo que ela vai passar, eu falo, é fácil? Não é fácil, né? É um vício. A gente tá com o corpo totalmente intoxicado, né? E a alimentação tem muito a ver com as emoções, né? Total. Então, é muito mais profundo, assim, né? Às vezes é uma válvula de escape, às vezes é uma ferida ou uma dor que você tenta anestesiar com a comida. Então, às vezes a raiz daquilo é muito mais profunda, Sim. né? É uma coisa parece que puxa a outra, né? Que leva a outra. E então, por exemplo, a pessoa às vezes não tá bem, ela acaba descontando na comida. Daí ela desconta na comida, ela começa a engordar. Daí ela não fica bem porque ela tá engordando. Exatamente, Entendeu? é uma bola Então, de neve, né? fica aquele ciclo na pessoa, na vida da pessoa. E ela precisa ter a consciência disso. E já aconteceu também, Deise, de eu ouvir as pessoas chegarem para mim e pegar e falar assim, ai, mas Deus me ama do jeito que eu sou. Ele não quer saber, né? Digamos assim, eu não preciso ficar preocupada com a minha aparência. Mas aí eu acabo até confrontando a pessoa. Com certeza Deus ama a gente do jeito que a gente é. Sempre vai amar a gente do jeito que a gente é. Mas Ele também quer essa vida em abundância pra gente, essa plenitude. É que não é sobre o amor dele por nós. É sobre o nosso amor por ele, né? É a nossa obediência a ele. É sobre isso. Exatamente. De matar a nossa carne e obedecer. Exatamente. Você falou tudo. Né? É obedecer. Obedecer. Então, daí será Porque se somos o templo da morada dele, ele poderia morar em qualquer lugar, não é verdade? Mas ele escolheu morar em nós. E é aquilo que você falou, é por uma gratidão, é por questão de gratidão e obediência. Porque ele nos fez para isso. Mas é uma consciência, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, né? Romanos 12. Não se amoldem. Não vos conformeis com este mundo, com essa realidade, com a tua realidade. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma metanoia. Né? É como a chave virou para você, lá da teoria da evolução, né? Quando você foi confrontada com a criação, é uma chave que virou. Então, essa chave aqui é uma mudança de chave. Uma mudança e que a gente tenha a mente de Cristo, né? Que a gente olhe para Ele. Pensa se a gente estiver no mundo com o que está acontecendo hoje. O que seria de nós? Exatamente. Então, eu falo que, glória a Deus, que tem pessoas que estão tentando resgatar tantas coisas, né? Assim como a parte que eu tenho falado bastante, por exemplo, da alimentação, tantas coisas que tem trazido à mesa, né? Hoje em dia, ninguém mais senta com a família na mesa, ninguém mais faz uma refeição. A mesa é um princípio, né? Ninguém mais faz uma refeição completa. As pessoas hoje, elas comem dentro da caixinha, às vezes dentro do carro. Isso tudo está atrapalhando a pessoa. Né? Então, a gente tem que realmente sair disso aqui e está nos desconectando, né? Sim. Que eu falo, né, Lu? A gente precisa ser capaz de responder 3 perguntinhas básicas. De onde eu vim, que é a origem, né? Quem eu sou, que é a identidade. E para onde eu vou. O que eu vim fazer aqui, né? 4, que é o propósito, que está ligado com a identidade. Sim. E para onde eu vou. E parar, porque as pessoas se comparam, né? Com a internet, às vezes, ela é muito boa, mas ela também é muito ruim. É como tudo que existe, né? Tem o bom e tem o ruim. Tem a parte boa e a parte ruim, né? Eu lembro que na parte, né, do corpo, eu sempre fui muito cobrada por mim mesma, né? De estar sempre fazendo as coisas certinho. Então, eu também tinha aquela coisa de, tipo assim, de segunda a sexta, fazia tudo certinho. Daí, chegava sábado, enfiava o pé na jaca. E daí, eu me sentia culpada. Então, eu vivia também nesse ciclo. E era péssima a questão minha da... Eu vivia também, mas eu não me sentia culpada, não. Eu tinha
a autoestima lá embaixo, me achava feia, me achava gorda. É a identidade, né? Era tudo de ruim, às vezes eu não queria, sabe? Tava entrando assim no fundo do poço. Eu nunca fui gorda. Tem fase que a gente é um pouquinho mais cheinha, tem fase que a gente é um pouquinho mais magrinha, né? Mas eu falo, eu nunca fui, tipo assim, obesa, né? Que a gente escuta, às vezes, alguma história da pessoa que realmente conseguiu. Nunca tive esse problema, mas eu não me sentia bem. Eu nunca estava bem, nunca estava feliz, né? Com o meu corpo. Sabe aquela busca, né, constante? E hoje, eu sou tão tranquila. O meu relacionamento com a comida hoje é muito diferente. Sabe, às vezes eu tenho alguma coisa que eu tô com vontade de comer e eu como, e eu não fico igual você falou, eu Com não a tenho. culpa, né? É. Eu não fico com essa culpa. Para mim é muito tranquilo. Então, por exemplo, tem as porcarinhas, igual eu falava, os 20%. Eu tenho, sabe aqueles ovinhos da Elma Chips? Todo mundo me conhece, sabe que eu adoro. E é uma super porcaria. Eu não conheço. É chocolate? Não, é aqueles chips mesmo. Sabe aquelas bolinhas Ai, sei. de amendoim? De amendoim, sei. Nossa, aquilo lá eu amo. Uns ovinhos de amendoim. Os ovinhos de amendoim. Eu gosto também. E antes eu comia aquilo ali e era um peso realmente para mim. Hoje, meu Deus, se eu tô com vontade. Daí o que acontece? Quando você tem essa relação com a comida, aquilo que, por exemplo, que é proibido, não, isso não pode na dieta, isso, sabe? Começa a ficar mais leve, entendeu? Nem como tudo, eu como um pouquinho, matou a minha vontade. Então, se ter essa relação do não proibir também é muito interessante. É lógico que a gente, dentro da nutrição, a gente tem estratégias que a gente vai ter que, muitas vezes, dependendo do tipo de pessoa, eu vou ter que passar uma estratégia. Por exemplo, a estratégia cetogênica, a dieta cetogênica é uma estratégia que a pessoa precisa seguir. Tem alguns alimentos que ela não vai poder consumir por um período. Mas como tu disse, estratégia por um período, né? Por um não período. É a vida toda, né? Exatamente. Agora, quando você tem uma relação boa com a comida, de tipo assim, é uma terça-feira, eu tô com vontade de comer um pedaço de bolo. Eu vou comer um pedaço de bolo. Não vou esperar até tal dia, ou não vou comer aquilo e ficar com aquele peso. Isso aí parece que é um... Você assume um equilíbrio, né? Assume um equilíbrio, é uma coisa que se torna leve, né? E eu vejo algumas pessoas que não vivem de dieta, que tipo assim, eu lembro que eu tinha uma amiga aqui, que ela achava estranho quando eu falava assim, não como isso. Tipo assim, mas por quê? Né? Então, quando você traz isso para a tua realidade, que você coloca como se fosse uma coisa leve, que fizesse parte do teu dia a dia, mas que não, sabe? Você não come com aquela compulsão, com aquela coisa de tipo assim, nossa, comi demais e aquilo ali me deu peso. Porque quando você proíbe, né, algo, aquilo ali parece que você quer saber. Daí voltando de novo ali na Bíblia, logo no comecinho, né? Do fruto proibido. É lógico que tem vários sentidos o fruto proibido, mas vamos trazer para a alimentação, né? Então, por que eu não... Você vê que na Bíblia tem vários relatos dessa questão, dessa relação, né? Com o alimento, né? Essa questão do fruto proibido, que foi através de um alimento, mesmo que seja simbólico, mas é um alimento, né? Daniel, né? Quando precisou, ele negou, né, de comer o banquete, né, Sim, do rei. Os manjares, né? E assim tem várias relatos, passagens, que ligada justamente à alimentação, né, o alimento, a nutrição. Sim. Então, em tudo é a sabedoria e o domínio próprio, né? Sim, o domínio próprio. Lá em 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, que Paulo fala dos dons do Espírito, ele começa com amor e termina com domínio próprio. E não é à toa, né? Existe um propósito, uma intencionalidade nessa ordem. Sim. Né? Em que ele começa com amor e termina com domínio próprio. É a mesma, por exemplo, a estratégia. Quando a gente passa uma estratégia e a pessoa... Vou falar da cetogênica, porque é uma estratégia realmente. E se ela consegue ficar um período, né, sem certo alimento,
ela tem também uma sensação de domínio próprio. Exatamente. Então, a comida, eu falo, quando você consegue controlar alguns alimentos, a parte da comida, você consegue controlar qualquer coisa na tua vida. É verdade. Né? Tipo, Uau, é verdade. tira o açúcar da vida da pessoa. É o domínio da carne mesmo, né? É o domínio da carne. É isso aí, é você que está no controle, não a tua carne, né? Exatamente. E o prazer que antes você tinha em comer aquele alimento, ele é transferido pelo prazer do domínio próprio. Em ter esse domínio. Em falar assim, não, eu disse não, né? Ontem eu tive um exemplo disso. Eu estava na minha manicure fazendo unha e lá estava comemorando os 5 anos do salão dela, né? Daí ela foi buscar 2 bolos lá. Era um de fubá com uma cobertura de leite ninho e um outro de cappuccino. E eu estava em jejum até. E eu pensei, eu não vou sair do jejum com esse bolo, né? Aí ela falou assim, você quer, Deise, um pedaço? Daí eu falei assim, querer eu quero, mas eu não vou comer. Uhum. É diferente de querer, óbvio que eu queria. Uhum. Mas foi tão bom, assim, dizer não. Então, eu vira e mexe, eu tento exercer, assim, esse domínio próprio. Sabe? Eu falo assim, não, eu venci, né? Disse não. Isso. Não é, a melhor coisa que tem é quando a gente tem aquela sensação de eu venci. É muito bom. Ah, eu consigo sempre? Não. Mentira se eu disser que eu consigo sempre. Uhum. Mas é tão bom quando eu consigo, sabe? Uhum. Então, vira e mexe, eu fico me testando, assim, me pondo à prova, né? Eu falo assim, hoje não. Aí eu falo, não, só por hoje. Igual a né? Não, hoje não. Hoje é não. E é muito bom, assim, sabe? Dizer, quem tá no controle não é a minha carne, né? Aquela coisa assim, é bacana isso. É muito bom. Mas é um treino, né, Lu? É um treino, e é uma luta constante nossa. Porque a carne sempre vai gritar, o estômago, né? Sim. E a parece que fica uma vozinha dizendo assim, ai, mas não dá nada. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Ah, não, é só hoje. Ele falou assim, bem ótimo, isso mesmo. Bem boa ideia. Só hoje é não. Né? É você dar a volta por cima daquilo. Mudar a forma realmente de pensar. E é o que você falou, fácil? Não é fácil. Como tantas coisas, né, na vida. Exato. Né? Mas se é o que fosse você fácil, falou. Se você consegue o controle, né, o domínio próprio daquilo ali, você vai conseguir sobre tantas outras áreas da sua vida. Sim. Porque também você já conseguiu um caminho mental, né? Você já trilhou ali a neuroplasticidade, a neurociência vem trazer isso também, né? Você já criou aquele caminho, aquele atalho mental ali. Então fica fácil para o cérebro usar para outras coisas também. Sim, Eu costumo brincar, né, durante a oração, quando a gente está consagrando o alimento, e eu ensino para os meus pacientes, cristão, não cristão, porque é uma forma da gente estar evangelizando também. Através dos alimentos. Né? Através tremendo. dos alimentos, através do consultório ali. Porque não tem como mais não falar de Deus, entendeu? Não citar alguma coisa. Se ele é o autor de tudo que há, né? Autor de tudo. Como ele não, é o arquiteto de tudo. Como não mencionar, né? Então, me perdi aqui o que eu ia falar. Que você costuma dizer para os seus pacientes. Antes deles consagrarem o alimento. Isso para mim é uma coisa nova. Eu não fazia oração antes da alimentação. E hoje é uma coisa... No dia, às vezes acontece da gente esquecer. Daí eu tenho a minha filha que me lembra também. E eu lembro que uma vez a gente escutou que a gente pode pedir tudo para Deus. Porque antes de eu me converter, eu pensava no que eu ia pedir. Por exemplo, dinheiro eu nunca pedia. Trabalho, eu achava que isso era um pecado. Era uma obrigação tua. E daí eu falei, a gente pode pedir também para não engordar. Então eu ensino para os meus pacientes, eu falo, você consagra o alimento e pede para você ter bastante saúde, bastante energia, para te deixar mais bonita e para não te engordar. É muito engraçado, porque daí eu escrevo. Já ali, peguei para mim, já aprendi. As pessoas olham aquilo ali e não é? E eu falo que é tão engraçado. Que tem funcionado, hein, Lu, para você? Porque é linda, depois, magra. Depois que eu comecei a fazer isso, realmente é uma coisa que eu não...
E eu não faço mais, tipo assim, aquelas dietas que eu fazia antes, né? E tal. Mas parece que a gente coloca aquilo ali nas nossas palavras, né? E nas nossas atitudes. Então, eu quero que aquilo ali me É o deixe poder da palavra, né? saudável mesmo, aquele alimento que nunca falte, que me dê bastante energia e que ele não saúde, engorde. beleza, Né? e que não engorde. Porque às vezes também não é porque o alimento é saudável que ele não engorda. Exatamente. Né? Ele engorda. É verdade. Né? Se a gente não souber a comer, ele vai engordar. Tudo é sabedoria, né? É. Que tremendo, Lu. Aprendi um monte aqui, viu? Agora, antes de consagrar o alimento, vou pedir a mesma coisa. Isso aí. Porque tá funcionando. Isso aí. E com você também, né? Porque, meu Deus. Lu, mas foi o que você disse, né? Foi um processo também pra mim, porque eu era daquelas que chegava em casa, abria um pacote de Cheetos e esse era o meu jantar. É chocante, né? Então foi um processo. E com certeza você devia se culpar também, né? Pela tua não, mas na época atuação. Então eu não me culpava na época porque eu não tinha consciência. Tem uma ativista americana que fala assim, né? Libertei 1.000 escravos. Teria libertado mais 1.000 se eles soubessem que estavam presos. Olha que forte. É forte, né? E quando você não tem consciência, você vai mudar aquilo que você acha que tá certo? Não vai. Tá certo porque eu vou mudar. Então a consciência é o primeiro passo, assim, sabe? É o start ali, né? Mas aí um dia eu fui parar no nutricionista, não sei como. Isso tem alguns anos, né? Tem acho que 13 anos isso. E aí eu fui fazer aquele exame que mede o percentual de gordura e tal. E eu tinha exatamente o peso que eu tenho hoje, pasme. Só que eu tinha 40% de gordura. Tava obesa. Então, ali foi assim, caiu minha ficha. Assim, eu falei, se eu continuar assim, onde eu vou parar? É porque tava comendo o quê? Nada, né? Pois é. Nada. Que Nada. nutriente tinha, né? Sim. Nada, né? E aí ali começou todo um processo da metanoia, né? Da conscientização e de estudar e de buscar. Sabe, E me apaixonei pela nutrição, sabia? As pessoas às vezes perguntam pra mim, tá, mas o que é produto alimentício? Porque eu nem falo mais alimentos industrializados, porque alimento foi Deus que criou, né? Agora, o produto alimentício, não. E eu falo, o alimento, a comida de verdade, é tudo que a gente consegue manipular. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar, vamos pôr no azeite. O azeite, ele passa por todo o processo, a gente compra ele no supermercado, sim, né? Mas o processo dele, ele não tem aditivos ali, né? Ele passa pela aquela prensa, né? Se eu quisesse, eu conseguiria fazer o azeite em casa. Assim como, por exemplo, o óleo de coco. Pegaria o coco... Espremiria, né? Espremiria, batia no liquidificador e eu ia conseguir extrair o óleo. Extrair o óleo, né? Agora, tem produtos que a gente não consegue fazer isso, né? O óleo vegetal, já que a gente falou do o óleo de girassol, azeite. por exemplo. Isso, girassol. Ou de soja. O óleo de soja, na cidade onde eu moro, tem fábricas, né? De óleo de soja. E eu lembro que na época de escola, nós fomos visitar. O processo que passa aquilo ali é muito grande. E daí ali é adicionado éster, álcool, muita coisa para extrair o óleo de soja. Então, e o problema são essas coisas que são adicionadas, que é o que você falou, que o organismo não identifica, não processa, né? Exatamente. Daí as pessoas falam, tá, mas daí você indica banha de porco? Sim, pelo menos o porquinho a gente sabe de onde está vindo. Não essas banhas compradas no supermercado também, né? Vai num açougue ali, ou até fazer mesmo em casa, mas com certeza é muito melhor do que o óleo de soja, né? Que a gente não sabe que é o industrializado, que tem ali. Né? O leite hoje, você... toma qualquer coisa menos leite. Menos leite. É verdade. Né? Eu falo, pensa num produto que fica dentro de uma caixinha. Caixinha não dá leite, né? 6 meses fora da geladeira. O que pode ter ali?
É um negócio que fica fora e não estraga, você vê, nem os micro-organismos quiseram, não é pra gente querer, né? E eu falo daí, se você compra o leite e você abre a caixinha ali, coloca num copo, se você deixar o copo fora da geladeira, 3 dias ele tá bom ainda, ele não tem nem cheiro de azedo. Meu. É chocante, né? Quando a gente para e pensa. Daí pensa isso dentro do nosso corpo. O estrago que tá fazendo. Mas na hora que a gente vai comer aquilo, a gente não pensa nisso, né, Lu? Não. A gente só pensa Não, que é porque- bom paladar, né? Porque é muito porque a indústria, ela é muito esperta, óbvio, e a finalidade é vender em escala, né? Então ela sabe aquilo que vai viciar o paladar, né? É que é o quinto sabor, né? É o quinto sabor. É o quinto sabor. O ideal, mas nem sempre eu consigo, é sempre a gente iniciar, por exemplo, com um processo de detox, né? Fazer uma limpeza no corpo da pessoa. Porque tá tudo em desordem aí. É verdade. Eu falei igual a nossa casa. Se a gente chega na casa e a casa tá suja e bagunçada, a gente não consegue ficar muito tempo ali. E assim, ó, e a gente não acredita que o paladar possa ser treinado, assim como você treina o músculo, como você treina tudo na vida, Total. você pode treinar o paladar, né? Eu Sim. vejo o café, por exemplo. Várias pessoas tomavam café com açúcar. No início foi difícil tirar o açúcar. Mas depois não consegue mais nem não adoçar. consegue mais. Exatamente. Porque eu já treinou o paladar no café sem açúcar, né? No amargo, né? Então você vê, tudo é treino. E o paladar consegue ser treinado a ponto de você falar assim: ah, mas eu nunca vou comer sei lá, um jiló e vou achar gostoso. Acredite, vai. Se pior que treinar, eu adoro, vai. sabia? Não, eu também, mas, né? Mas, sei lá, pensa num alimento que a maioria das pessoas não gostam, né? Digamos. Jiló Minha mesmo. mãe come jiló cru, sabia? Minha mãe pega o jiló assim e come cru. Não, eu não cheguei nesse nível. Eu gosto dele. Eu também não. Eu gosto dele fritinho, assim, adoro. Eu gosto Mas- dele com um limãozinho, assim, fica muito bom. É? Mas é bem isso mesmo, a gente tem que treinar o nosso paladar. Treinar o paladar, exatamente. Né? Porque tem esses aditivos aí, esse quinto sabor, que ele vicia. Vicia. Uma das formas bem legal, você falou do café, uma das maiores estratégias que eu vejo pra gente treinar o nosso paladar é tomar café puro por uma semana. Então, Porque viu? ele faz todo um trabalho com as papilas gustativas, né? Por conta do amargo dele. Quando você coloca, por exemplo, um pedacinho de chocolate, aquilo ali fica muito doce. Fica muito doce. Né? Então, é eu uma- tenho esse negócio, eu acho doce, dependendo do doce, muito doce. Chocolate, por exemplo, eu acho muito doce, se for chocolate ao leite, assim. A mesma coisa, por exemplo, com Aí sal. é bacana, porque daí você come um pedacinho e fica satisfeita, né? É isso aí. Não precisa comer a fábrica de chocolate toda. É. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, que o pai dela gosta muito de fruta, ela fala, pai, não precisa comer o pomar todo. É mais ou menos assim, né? É mais ou menos Então é o equilíbrio, né, Lu? É aquilo, né? Do posso tudo, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. E se você for comer algo que de repente não é tão saudável, a quantidade, no caso, vai fazer diferença também, Sim. né? De você não comer muito também daquilo. E aí vai levando a vida. Hoje já é provado cientificamente do jejum intermitente. Aqui a gente fala do jejum espiritual e do jejum intermitente, né? E o jejum intermitente, em termos de saúde, ele faz muito bem. Ele tem muitos benefícios, né? E daí eu falo, por que não a gente juntar o jejum espiritual com o jejum intermitente? Porque é o que a gente estava conversando. Você sai do jejum, ficou o dia todo de jejum, e daí você sai do jejum. Mas como que você sai desse jejum? Exatamente. Né? O que você vai comer ali, né? Na hora que você está quebrando ele. Então, são coisas que a gente pode associar realmente à ciência com a espiritualidade, com a palavra de Deus, com o que está ali dentro da Bíblia. Tudo está na Bíblia, é o nosso manual. Manual, é verdade. Poder dos alimentos, das ervas ali. Ai, é muito... É apaixonante. Apaixonante, né, Lu? É apaixonante mesmo. A gente descobre o cuidado, o amor de Deus nos detalhes, né? Nos detalhes. Nos detalhes. E você orienta os pacientes a fazer um jejum intermitente e conciliar isso com o jejum espiritual? Todo jejum é espiritual, na verdade, né?
eu tento Qual é a fazer orientação isso. que você dá? Eu já trabalhava com jejum intermitente antes, só que eu explicava que antes a pessoa ela precisa passar por um processo de adaptação com a dieta. Se é uma pessoa que ela come uma dieta muito rica, por exemplo, em carboidrato, e ela começar a fazer jejum, ela vai passar mal. É verdade. Né? Daí a culpa é do jejum intermitente e da nutricionista. E dentro, o cristão, ele faz muito jejum. Cristão vive de jejum, né? E oração. Mas a gente precisa saber qual é o tipo de jejum que ele está fazendo. Porque eu já vi tantas pessoas falar, eu estou fazendo jejum de tal. Mas é pão e água. Daí não dá para mim, sabe? Daí eu explico para ele a questão do jejum intermitente e falo para ele fazer um propósito. Né? Então, ele pode juntar um propósito, algo que ele precisa, porque tem a diferença, né, do jejum espiritual. O jejum espiritual, a gente tem que estar orando, né, ali, né, e o jejum intermitente, né, é realmente associar a saúde ou a dieta, né, porque, por exemplo, para a dieta, para emagrecer, querendo ou não, tem o déficit calórico, que a gente não pode desconsiderar isso. Eu costumo falar muito em termos de qualidade de alimentação, né, eu não fico preocupada com a caloria, nunca me preocupei com caloria, sempre me perguntei com a qualidade, mas a gente sabe que o déficit calórico também conta muito para o emagrecimento. Então, eu explico, né? E é o que eu falei, como o cristão sempre tem um propósito e sempre está, né, jejum e oração, vamos juntar. Daí eu só explico o que ele não pode fazer. Né? Tipo, daí não dá para comer pão. Então, você tira o pão também. Né? E tem várias formas de jejum. Jejum de palavras, jejum de ofensas. Isso, que são os mais difíceis, na minha opinião. Daí você fala assim... Jejum de crítica, de julgamento. Esse é um bom jejum de fazer, né? Sim, o de palavras, para mim, eu acho que nossa, a comida se torna fichinha. Não é? A Porque comida fica bem mais fácil. A gente está o tempo todo, né? Por melhor que a gente tenta ser, a busca é constante. Na hora que você vê, você tá Não, quer ver o julgando. jejum do julgamento. Meus. Faz um propósito de ficar uma semana sem julgar, nem se julgar, nem julgar ninguém. Nada. É complicado. A gente faz bastante jejum ali na igreja. E às vezes eu tenho que conversar, por exemplo, com a minha líder, porque fazemos muito de alimentação. E eu falo, para mim não é... Né, porque daí entra também a questão do sacrifício, de você estar fazendo algo, né, para você poder matar a carne. É isso mesmo. Né? Mas é a metanoia que eu falo, né? Sim, e daí muitas vezes, igual por exemplo, vamos fazer jejum da meia-noite até o meio-dia. Da meia-noite até o meio-dia, para mim, já faz parte do meu dia a dia. Para mim também. Né? Então, para mim, daí já não serve. Daí eu tenho que conversar e pedir algo mais. Né? O que eu posso fazer? Então, por exemplo, ficar sem redes sociais, para mim, é muito difícil, porque o meu trabalho depende um pouco da rede social. Mas eu já consegui ficar e foi maravilhoso. Aí, ó, viu? Hoje, por mim, eu ficaria sempre. Né? Então, viu? É o matar a carne que eu falo, né? Matar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Compras na internet, sabe? Tá vendo? Então, são coisas... Daí a gente tem que se confrontar. E cada um tem o seu, né? O seu espinho. Cada um tem um ponto fraco, né? Sim. E é ali, né? Eu costumo falar, né? Se as nossas... Falando de jejum de palavras, né? Se as nossas palavras fossem alimento e a gente se alimentasse delas, a gente estaria verdadeiramente se alimentando ou se envenenando? Exatamente. Eu acho que eu postei isso faz pouco tempo. Pois esse é um questionamento. Se a gente andasse com um gravador, eu já me questionei isso, assim, e no final do dia escutasse tudo aquilo que sai da nossa boca. Meu Deus. Como seria? E principalmente dentro de casa, né? Às vezes eu percebo que eu tô fazendo tanta coisa fora, boas para outras pessoas e dentro da minha casa.
O que eu tô fazendo dentro Com de o casa? próximo, né? O próximo que é Com o tua filha, o próximo. teu marido. Esses dias a minha filha reclamou que eu tava sendo grossa com ela. Uma coisa assim. E... Porque a gente tá tão, tipo assim, faz alguma... né? Acaba, né, falando alto e tal. Mas aí eu também comecei a me questionar, sabe? Daí começa a pesar as coisas pra gente. Então, essa reflexão é muito boa. E é o que eu tenho trazido isso, além da nutrição, né? Que eu tenho mentoreado o Experiência do Lar. E como é maravilhoso você resgatar as mulheres, né? Digamos, para o lugar onde ela deveria estar. Não quero dizer para ela parar de trabalhar, não é isso. Mas para ela se colocar naquele lugar, né? E dar valor. Para ela ocupar essa cadeira que é só dela, né? Quanta inversão de valores que a gente vê que está acontecendo. E não é só fora da igreja, é dentro da igreja também. Com certeza. Sabe, as mulheres cristãs ali, elas têm, sabe, está sendo uma virada de chave. Tem um livro, Lu, que até falei com a pastora Rosane aqui também, que eu te indico, se você não conhece, eu te indico muito para você ler. E indicar para essas mulheres mentoradas na Mentoria do Lar, como já falei aqui dos nossos ouvintes, que eu super indico, que é essa metanoia, uma virada de chave, assim, poderosa, que chama As Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, da Nancy. É fantástico. Tem para os homens também, a mentira que os homens acreditam, e tem para adolescentes também, para meninas. Olha que legal. Já vai para minha filhinha ali, que eu tô com alguns livros ali. Leia e depois você me fala. É um marco, assim. Se você gosta de ser confrontada, é ali. As mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. É que a gente tá sempre contando mentirinha pra nós mesmas, né? Não, e o pior, sabe aquela coisa que eu te falei que o problema tá naquilo que a gente não tem a consciência ainda, né? Eu libertei 1.000 escravos, teria libertado mais 1.000 se eles soubessem que estavam presos. O problema são as mentiras que a gente não se dá conta que são mentiras. Que você realmente acredita que é verdade. Esse é o problema. Nossa, é muito forte. Então, o livro é fantástico. Eu falo que é cada dia parece que cai uma ficha. Isso mesmo. E nesse livro vão cair várias, tu vai ver. Aham. Várias. Eu até te aconselho a ler um capítulo por semana. E se debruçar em cima daquele capítulo naquela semana. Um capítulo por semana. Eu fiz assim. Eu fiz com um grupo de mulheres. Ai, seria maravilhoso. E esse livro, a Nancy escreveu para mulheres cristãs. Não foi para fora. Foi para mulheres cristãs. Foi lá que ela detectou tudo aquilo. A gente acha que é só o mundo lá fora. Faz um grupo aí. Eu tô terminando um grupo agora, nós podemos começar outro. Vamos. Eu amo essa questão do grupo, porque por conta do compromisso. Por isso que eu falei que eu futuramente queria trabalhar muito com o grupo, ainda tendo, né? Tem a individualidade das pessoas, porque nem todo mundo gosta, né, de estar em grupo. Mas eu falo que no grupo a gente está ali todos os dias falando verdade. Coisas, né? Que a pessoa precisa, que às vezes eu não vou lembrar de mandar para o meu paciente, faz isso. Não tem como fazer isso. Agora, num grupo... você se compromete, né? Isso, se compromete. Igual eu tô fazendo agora... E a troca que tem no grupo, porque cada um traz aquilo que mais chamou atenção para ele daquele... Né, o que mais te tocou nesse capítulo. E aí, cada um ali tem uma oportunidade de... O grupo é no Zoom, né? Ou no Meet. E aí, você tem a oportunidade de dizer o que... Ai, então, é um crescimento fantástico. Eu agora tô com aquela... Eu sou bem movida a compromissos mesmo. A ter aquele compromisso com a pessoa... Comigo mesma, né, na realidade. Então, por exemplo, a gente está fazendo agora os 100 dias da Bíblia. Não sei se você já ouviu falar, conflito parente. É muito maravilhoso. Já é o terceiro ano. E às 7h da manhã. E faça sol, faça chuva, eu acordo para acompanhar. É no YouTube, para todo mundo. É um resumo mesmo, né? Porque são 14 capítulos por dia. Eu não consegui ainda ler 14 capítulos por dia da Bíblia. Mas só o resumo que a gente tem ali é uma riqueza.
sabe? Para quem, assim, não tem tanto, que é nova, né? É uma riqueza. E eu já tô preocupada porque daqui um mês acaba. Eu já fiz o propósito de ler a Bíblia em um ano. E eu consegui, Lu. E agora eu já quero... Sozinha. Foi assim que eu me converti. E agora eu quero fazer de novo. Eu preciso começar a ter esse compromisso comigo mesma, né? De tipo assim, não, eu tenho. Porque ali parece que eu tenho. Igual hoje eu tava conversando com a minha filha que tá aqui. Eu falei, porque daí sábado, daí eu acordei, e ela já acordou em seguida para fazer o café da manhã, queria que eu tomasse café da manhã com ela. E fica gravado, então eu poderia assistir num outro momento. Eu não assisto. Então, Se passou aquele momento... Passou aquele momento do ao vivo ali, eu não assisto. Então, eu preciso ter o compromisso. Então, para mim, seria fantástico. Então, No dia que fica a começar dica um do grupo livro. aí, você me coloca. Com certeza. É tremendo o livro. Tremendo. Lu, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Foi, assim, muito enriquecedor, eu diria, né? Aí eu que agradeço. E nos trouxe, assim, uma motivação, vamos colocar assim, uma chama para que a gente busque mais se aprofundar nesse manual tão tremendo que tem resposta para todas as coisas. Sim. Né? Que as pessoas possam se sentir assim impulsionadas a irem para aquele manual e buscarem lá a fonte E de todas as lá. coisas. É. Né? É. E para quem quiser te acompanhar, vamos deixar aqui tuas redes sociais, né? Sim. Ou ser tua paciente, te acompanhar mais de perto. Sim. Vou deixar. Sigam a Lu. Lu Nutriação. Ai, legal. Bacana. Obrigada, viu, Lu? A Obrigada gente te a vê você, aqui eu num que próximo agradeço. podcast, falando sobre a mesa, né? Os princípios da mesa, a mesa pós, que tem tudo a ver aí com a nutrição. com a nutrição. Que foi outra chave que virou ali na minha vida, né? O princípio da mesa. Porque eu sempre prezei muito a mesa. É uma coisa que já vem de família. E teve um períodozinho que eu estava deixando ela para trás. E daí, glória a Deus também, que vem sempre alguma coisa para me trazer. Porque eu falo tanto da mesa para as pessoas, né? Da comida, do prato, de sentar. Mas aí, quando você traz o princípio bíblico, meu Deus, É muito tremendo, forte, é tremendo, muito né? forte. Ai, que bacana. Você vê que Deus te botou no lugar certo, com a profissão certa, né? É verdade. É a semente que Amém. Ele te deu. Amém. Fantástico. Falou, eis-me aqui. Eu também, Que essa é a minha fala. que ele possa me usar para o reino. Amém. Né? Para que a gente possa poder transbordar para outras pessoas que não têm, né? E assim Ele tem feito. É verdade. Obrigada, Lu. Obrigada e eu. até a próxima, né? Até. Boa noite. Eu vejo vocês no próximo podcast. E até lá.